Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre o JSX e o HTML, né? E também sobre o JavaScript, tudo bem? Pessoal, para esse vídeo aí, como eu falei no vídeo passado, vocês vão vir aqui no GitHub, né? Nesse endereço github.com/ifspcaraguatatuba/react-intro e vão baixar uma cópia desse repositório. Baixar a cópia desse repositório, vocês vão abrir a pasta aí que vocês baixaram aqui no Visual Studio Code, né? E vocês vão ver esses arquivos aqui. Vocês vão pegar essa pastinha modelo aqui, vão copiar e vão colar, tá? Opa, colar aqui fora, né? Não ali dentro da pasta VS Code. Melhor, deixa eu fazer de novo aqui. Copiar. E aí vai colar aqui fora. Tem que clicar aqui antes, senão ele tenta colar lá dentro da pasta VS Code. Então, ó, colei, ele criou aqui esse modelo copy. E eu vou trocar o nome aqui para JSX diferenças HTML. JSX diferenças HTML, certo? Vão vir aqui no arquivo index.html e podem clicar com o da direita e aqui em Open with Live Server, né? Ou vir aqui, dar um Ctrl Shift P, vir aqui em Live Server, Open with Live Server. Ele vai abrir aqui e esse deve ser o resultado exibido. Eu vou clicar com o botão da direita aqui, vou inspecionar para ele abrir as ferramentas do desenvolvedor aqui do lado, tá? Deixa eu fechar essas outras aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho aí agora sobre as diferenças do JSX e do HTML, tá? Pessoal, eu deixei aberto um arquivo aqui, uma página, na verdade, e eu vou deixar o link dessa página para vocês, que é um sumário, né, aqui do pessoal do Free Code Camp, falando das diferenças entre o HTML e o JSX. Tá? Não é uma lista muito extensiva, né? Não é uma lista completa, mas tem aqui as principais diferenças, tá? E a gente vai tratando uma a uma aqui, né? Dessas principais diferenças que aparecem nessa página. Então aqui, pessoal, aqui a primeira diferença que ele passa aqui para a gente é que quando a gente cria, né, um componente no React, ali e a gente tem JSX como retorno desse componente, esse código JSX ele tem que ter um único elemento pai, né, um único elemento raiz. O que isso quer dizer? Bom, vou vir aqui no código e vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o app.jsx, tá? Pessoal, fiquem só atentos para editar o arquivo correto, tá? Não vir aqui no modelo e editar o arquivo do modelo, e aí vocês vão estar fazendo mudanças e não vão estar vendo as mudanças serem atualizadas no navegador. Vocês têm que estar aí na pastinha que vocês copiaram, tá? Então aqui, ó, esse meu código JSX, eu estou retornando aqui um único componente, que é esse H1. Tá? Eu vou colocar esse componente aqui entre parênteses, tá? Porque eu vou retornar um código em mais de uma linha. Normalmente, quando a gente usa JSX aí com mais de uma linha, a gente costuma fazer isso para evitar problemas aí com ponto e vírgula, que às vezes o navegador tenta colocar aqui no final, esse tipo de coisa. Então, a gente coloca esse retorno entre parênteses, tá? Bom, e aí aqui eu vou colocar agora também um H2. H2 seria como um subtítulo, né? Isso não vai dar certo. E salvei. Ó. Vocês já estão vendo que o Visual Studio Code já está reclamando aqui, que ele já está falando, olha, tem coisa errada, está em vermelhinho aqui. Aí ele consegue fazer isso, pessoal, muito por causa de uma coisa que eu acabei não comentando com vocês. Esse arquivo que a gente criou aqui, esse app.jsx, né, ele está com essa extensão JSX e não simplesmente JS. Tá? JSX é uma extensão que serve para dizer para o editor que o que tem aqui dentro é código JavaScript com JSX. Tá? Se vocês olharem aqui embaixo no navegador, vai estar até escrito aqui, ó, modo da linguagem JavaScript React e não simplesmente JavaScript. E com isso o navegador fica um pouquinho mais esperto, né, com relação a essas coisas que são específicas da linguagem JSX. Tá?
Então aqui, ó, ele já está até me dando a dica do erro. Ó. Expressões JSX tem que ter um único elemento pi, tá? O que é isso? E se eu for no navegador, né, provavelmente vai ter um erro ali na minha página. Ó, se eu ver aqui no console, dizendo mais ou menos a mesma coisa, tá? Que os elementos do JSX eles têm que estar, né, dentro de um único elemento. Ou seja, quando eu vou retornar um JSX, eu não posso ter vários elementos, né, sendo retornados no mesmo nível, né? Vários elementos irmão sem um pai. Ou seja, basicamente é muito simples. Se eu quero retornar vários elementos, esses elementos têm que estar dentro de algum outro elemento. Como nesse caso aqui, ó, os dois cabeçalhos, eles têm que estar dentro de um div, tá? E aí isso aqui é válido. Por quê? Porque aqui eu tenho esse div aqui, né, como elemento pi, e os dois h1 dentro desse div, tá? Então isso é válido se eles estivessem fora, se eu não tivesse o div, isso aqui é inválido, tá? Vou salvar aqui, ó, e agora sim, agora deu certo, né? Tenta que trocar essa mensagem. Isso vai dar certo. Tá? Então essa é a primeira diferença importante entre o HTML e o JSX, tá? Se vocês verem aí um erro reclamando, né, que os elementos têm que estar dentro de um elemento pi, coisa do tipo, é isso que ele quer dizer, tá? Isso aqui, pessoal, e aí agora vem, na verdade, uma dica, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso aqui, o que que acontece? Ele vai criar, né, vou clicar aqui no meu título, no navegador, vou vir em inspecionar, vocês vão ver que ele criou uma div com o H1 e com o H2 dentro, tá? Tudo bem, isso aqui funciona, mas e se eu não quisesse esse elemento div aqui? Se por alguma restrição de layout, de CSS, eu não pudesse ter o elemento div, eu tivesse que ter o H1 e o H2 ali. O que eu posso fazer? Bom, nesse caso, pessoal, o React tem um tipo especial de elemento chamado fragmento, tá? O fragmento, ele serve como o pai de outros elementos, então o fragmento ele permite que a gente obedeça essa regra de ter um único elemento pai, só que o fragmento, quando ele é exibido no HTML, ele não cria nenhum novo elemento do HTML, tá? E para criar um fragmento é muito simples, é só eu criar aqui um elemento sem nenhum nome. Então vai simplesmente ficar um sinalzinho de menor, sinalzinho de maior, sinalzinho de menor barra sinalzinho de maior. Eu tenho abertura e fechamento do fragmento, certo? Isso aqui vai criar, né, isso aqui cria um código, vocês estão vendo que não está dando erro, é um código JSX válido, mas que quando eu vou lá no HTML, ó, eu vou clicar aqui novamente, inspecionar, olha, a gente só tem a div do app aqui, não tem mais aquela div, né, em volta do H1 do H2, certo? Só voltando aqui para vocês verem, ó, salvei aqui de novo. Aqui eu tenho a div do app, uma outra div e então H1, H2. Nesse caso aqui, né, com o fragmento, eu não tenho. Então vocês podem usar esse elemento, tudo bem? E aproveitando, né, uma outra coisa aí muito importante é que o JSX, pessoal, ele é muito mais restrito com relação à sintaxe, tá? O navegador, quando você cria código HTML para o navegador, alguns navegadores são meio abertos, assim. Você pode colocar, por exemplo, H1 em maiúscula e o navegador não vai reclamar, vai falar, tá tudo bem, tá? Eu vou saber exibir isso aqui. No JSX, ó, vocês estão vendo que já está dando um erro aqui, tá? Por quê? Porque meu H1 a abertura está em maiúsculo, fechamento está em minúsculo. Então ele já não entende que isso aqui é o fechamento disso aqui. Provavelmente aqui no navegador a gente tem um erro também, ó, tá? E se eu colocar aqui o H1 em maiúsculo, pode ser que funcione ou não. Ó, não funcionou, tá? Porque o H1 não está definido. Então, assim, é importante ficar atento com essa questão de maiúsculas e minúsculas. E principalmente quando for elementos aí formados, né, por mais de um nome, onde eu tenho letra maiúscula no meio ali do nome do componente, tá?
Então, isso é importante. É importante também ficar atento com espaçamentos. Por exemplo, um espaçamento aqui ó, pode causar um erro. Nesse caso aqui não. Mas um espaçamento no fechamento aqui, ó, se eu colocar um espaçamento entre o sinal de menor e a barra, isso aqui ó, vocês podem ver que nem o editor está entendendo. Tá? Isso aqui já gerou um erro ali no meu editor. Estranhamente, o Babel está mais inteligentezinho do que o editor. Ele conseguiu processar isso aqui. Já o editor não, tá? Então, assim, mas fiquem atentos, tá? Para não ter esse tipo de problema. Muitas vezes aí aparecem erros para mim que são simplesmente isso. São letras maiúsculas e minúsculas trocadas, espaço onde não pode ter espaço, né? Então, fiquem atentos com isso e, em caso de problema, deem uma olhada boa no código, né, que a gente está desenvolvendo aqui nos vídeos antes. Ver se realmente o seu código está igual, tá? E se não estiver encontrando o erro, aí sim vocês me procuram, vêm falar comigo e a gente tenta encontrar o que tem de errado no código de vocês. Bom, uma outra diferença importante, tá? Vamos voltar aqui na listinha. A próxima aqui que vocês vão ver na verdade, bom, não era bem a que eu queria falar agora. Quero falar dessa aqui, ó. Class name and HTML4, não class and for. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que quando a gente usa JSX, algumas propriedades do HTML têm seus nomes diferentes, tá? Não vou dizer nem trocado, mas diferentes. Por exemplo, a gente tem a propriedade class do HTML, que serve para dar a classe daquele atributo, né? Para poder estilizar no CSS e tal. Quando a gente escreve JSX, não existe a propriedade class, tá? Essa propriedade ela passa a se chamar class name, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Bootstrap, né, que a gente está usando lá, e aqui na documentação do Bootstrap, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse tipo de elemento. Deixa eu pegar um mais simples aqui, utilitários, onde eu tenho só uma única classe. Pegar uma classe que modifique a cor. Colors. Então, por exemplo, eu tenho essas classes aqui, ó, texto primário, que vai deixar azulzinho. Vamos supor que eu quero deixar aqui o meu elemento H1 em azul, usando aquela classe text primary, certo? Então eu vou vir aqui no meu código e aí eu viria aqui e inseriria aqui, ó, class igual text tracinho primary. Vou salvar, vamos voltar aqui, ó, e funcionou. Só para me deixar encabulado, mas vocês estão vendo, ó, que aqui tem um erro, certo? Por quê? Ele funcionou, mas ele está dizendo, ó, tem coisa errada, tá? A propriedade class é inválida. Você não quer dizer class name? Na verdade, o Babel até sabe interpretar isso, mas existe essa restrição. E se você ficar usando class, vai gerar um monte de erro no seu código, tá? Quando a gente lida com JSX, como eu falei para vocês, não é mais class, passa a ser class name, tá? Então, o correto aqui seria isso aqui, ó, class name. Ele até autocompleta, né, dessa forma para mim. E aí sim ele roda sem erros. Por quê, pessoal? Porque qual é a razão de haver essa restrição, essas mudanças no nome? Como eu falei para vocês, o JSX, né, como eu mostrei, ele vai virar código JavaScript. E class é uma palavra reservada do JavaScript, tá? Ela é usada para criar classes. Então, eu poderia criar uma classe alguma coisa, tá? Então, para evitar possíveis colisões, né, possíveis conflitos aí de nomes dentro do JavaScript, o React, né, o JSX, mudou o nome dessa propriedade de class para class name. O legal, pessoal, é que o editor de código ele já entende isso. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui um H3 com a classe text primary, aquela ferramenta, né, o Emmet, quando a gente pressiona o tab aqui, ó, vocês vão ver que ele não vai criar um elemento H3 com a classe text primary. Ele vai criar com class name. Então,
o editor já entende que a gente está num JSX e que a gente não deve usar class, que a gente deve usar class name, certo? Uma outra propriedade que muda de nome quando a gente vem para o JSX é a propriedade for, tá? Então, ó, normalmente no HTML a gente tem o for no label, tá? O for é uma propriedade que diz, o label, né, seria o rótulo de, por exemplo, uma caixa de texto, e o for diz para qual caixa de texto aquele rótulo serve, tá? Quando a gente vem para o JSX, deixa de ser for e vira HTML for, tá? O motivo é o mesmo do class e do class name. For é uma palavra reservada, né, no JavaScript para a gente criar laços. Então, para evitar possíveis colisões, né, a gente troca de for para HTML for, tá? Bom, quando a gente estiver mexendo com o formulário, a gente vai lidar mais com o for, né, e vai ver isso aqui um pouquinho mais na prática. Então, é bom que vocês saibam, tá? As duas principais mudanças aí de nome nas propriedades são essa: class para class name e for para HTML for, tá? Pessoal, ainda tem mais mudanças, né? A gente acabou de começar a ver aqui as diferenças, né? Então, só para o vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar aqui e a gente faz um segundo vídeo aí sobre essas diferenças do HTML para o JSX. Então, até já!